um psicopata que literalmente caçava as mulheres na mata do Alasca e desse jeito ele matou dezenas de mulheres no início dos anos 80. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Robert Ramsey. Olá pessoas, sejam mais bem-vindas a esse canal que fala sobre casos reais toda sexta-feira a partir das 3 horas. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que isso me incentiva muito a continuar com esse canal. E se você já é inscrito, deixe seu like também e bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vim falar sobre Robert Ramsey, um serial killer do Alasca que literalmente caçava as mulheres na mata. E desse jeito ele matou bastante menina. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Robert Ramsey se tornou um dos serial killers mais ativos do Alasca e dos Estados Unidos. Entre 1973 a 1983, esse assíduo piloto de avião e um ótimo caçador levava prostitutas e dançarinas para um voo sem volta, até uma cabana abandonada no meio da floresta. Depois de alguns dias que ele mantinha essas garotas como escravas sexuais, ele simplesmente soltava essas garotas na mata, geralmente nua e amordaçada e algemada, enquanto ele tentava caçar elas como se fosse animal. Ramsey matou cerca de 17 a 21 mulheres até ser pego em 1983. Então, se você ficou interessado nessa história, fica aí que agora sim eu vou contar sobre quem é Robert Ramsey. Robert Ramsey nasceu em Estherville, Iowa, em 15 de fevereiro de 1939. Sua infância foi marcada por constantes brigas com o pai, o que fez com que ele trabalhasse constantemente e bastante na padaria da família. Sua mãe era uma imigrante dinamarquesa chamada Edna Ramsey, e seu pai se chamava Christian Ramsey, e seus pais eram completamente evangélicos. Tipo, bastante evangélico. Durante seu período escolar, ele sofria bullying por ser gago e ter uma acne bem acentuada, além de ser alto e muito magro. E logo na adolescência, ele começou a nutrir um certo sentimento por questão das mulheres, e era um sentimento bem ruim. Ao completar o ensino médio em 1957, aos 18 anos, ele se alistou na Reserva Militar dos Estados Unidos, onde se tornou um atirador bem habilidoso. Ele servia pelo menos um final de semana por mês e o resto desse mês todo ele trabalhava na padaria junto com a família. Uma vez íntimo das armas e ele continha certa agressividade, Robert se tornou apaixonado pela caça e isso se tornou um hobby que ele praticava sempre que ele podia. E em 1960, ele se apaixonou por uma garota local. E em dezembro do mesmo ano, ele pôs fogo em uma garagem de ônibus escolar. Porém, ele foi pego logo assim que seu amigo viu ele saindo correndo e denunciou ele para a polícia. E durante sua sentença de 3 anos de prisão, ele acabou se divorciando. Porém, esses 3 anos se transformaram em apenas 20 meses e ele foi liberado em liberdade condicional, mesmo sendo diagnosticado com personalidade infantil. Em 1963, ele se apaixonou de novo e se casou com uma mulher com quem teve 2 filhos. Em 1967, depois de várias pequenas sentenças por pequenos roubos, ele se mudou para Anchorage, lá no Alasca. E logo assim que ele se mudou, ele começou a participar de vários torneios de caça. Todo mundo viu que ele tinha uma certa habilidade para isso, já que ele começava a quebrar vários recordes de caça. No ano seguinte ao seu último recorde, ele foi acusado e sentenciado por estrupar uma dona de casa e uma prostituta. Mas ele cumpriu apenas 6 meses de prisão. Em 1977, ele foi preso novamente por roubar uma motosserra. E foi nesse período dessa prisão que ele foi diagnosticado com transtorno bipolar. Porém, ele não ficou muito tempo na prisão, ele ficou apenas 1 ano. E no início de 1980, ele encenou um roubo em sua casa e com isso ele ganhou uma indenização, abrindo assim a sua própria padaria. E em 1982, ele comprou seu próprio avião, um Piper Super Cub Blush. E mesmo que tenha sido negada essa carteira para que ele pudesse andar de avião, ele comprou mesmo assim, não teve problema nenhum com isso. Durante o interrogatório posterior, Robert Ramsey admitiu que, depois que ele saiu da sentença de roubo em 1973, ele se tornou um abusador em série. Ele pegava as prostitutas em Anchorage, depois levava para o avião e depois levava para a mata e lá ele torturava e abusava as garotas. Mais tarde ele também admitiu que ele dizia para as vítimas que quem não obedecesse ele iria ficar lá e ele iria matar. E depois, se a vítima obedecesse, fizesse tudo o que ele queria, ele simplesmente levava para Anchorage e deixava ela para lá.
A primeira vítima achada foi o corpo de Sherry Morrow, que foi encontrado perto do rio Kinnick por 2 policiais de folga. Porém, 2 anos antes desse corpo ser achado, 2 mulheres tinham sido encontradas com a mesma semelhança. E agora falando desses 2 corpos que eu acabei de citar, o primeiro foi achado por trabalhadores de uma construção civil. Esse corpo foi encontrado perto de Ekluna Road, uma estrada, porém esse corpo nunca foi identificado, sendo apelidado de Ekluna Annie. O segundo corpo a ser encontrado foi mais ou menos ali também, e ela conseguiu finalmente ser identificada como sendo uma dançarina, chamada Joanne Messina. Em junho de 1983, Robert levou para sua casa uma prostituta chamada Cindy, onde ele torturou e abusou sexualmente dela, agredindo-a com ferramentas e a trancando no quintal de casa, visto que sua família estava de férias. Porém, a jovem conseguiu fugir quando ele tentou colocá-la no avião particular dele. E foi nesse momento que, algemada, descalça e com as roupas rasgadas, ela conseguiu fugir até uma avenida onde encontrou um caminhoneiro e pediu ajuda. Ele lhe deu carona até um hotel onde ela esperou por seu cafetão e então chamou a polícia. Quando um policial chegou, Cindy relatou que um homem chamado Robert Hansey ia dar a ela R$200, quer dizer, $200, né, para um sexo oral. Ele então a forçou sob a mira de uma arma a entrar no carro e ir com ele até sua casa. Cindy fez uma declaração formal à polícia e não apenas lembrou da cor e da marca do avião, assim como também lembrou o número de série que estava na cauda dele. A polícia identificou o avião e Cindy identificou Robert como sendo seu agressor. Porém, 2 amigos de Robert deram álibis falsos para a polícia, sendo assim, Robert nunca foi sentenciado, até um certo momento. E foi logo assim que o corpo de Sherry Morrow e Joanna Messina foram encontrados que a polícia começou uma investigação para descobrir quem realmente era o assassino. Além do corpo das 2 jovens serem encontrados, a polícia também investigou casos antigos. Em grande parte, as vítimas eram mortas por uma arma de calibre .223 e todas essas vítimas eram prostitutas. E junto do FBI, a polícia conseguiu traçar um provável perfil para o assassino. Segundo as investigações, o provável assassino era um expert em caça e ele também sofria com problemas de autoestima. E com isso, Robert foi ligado ao caso e só em outubro sua casa foi revistada. E na residência, a polícia encontrou um mapa onde marcava onde cada corpo das suas vítimas foram encontrados pela polícia. Além disso, Robert tinha em sua casa armamentos de armas de calibre .223 e também todas as carteiras de motorista das suas vítimas. E é claro que com tudo isso, ele foi dado como sendo o assassino do caso. Uma vez preso, Robert confessou todos os crimes e concordou cooperar com a polícia. Sendo assim, ele confessou que realmente ele levava as prostitutas até sua cabana longe da floresta, abusava delas, torturava e em seguida soltava elas na floresta e caçava elas. Segundo as investigações, Robert matou cerca de 17 a 21 mulheres entre 1971 a 1983. Porém, o assassino só foi acusado de homicídio de apenas 4 mulheres e pelo sequestro de Cindy. No final do julgamento, o júri sentenciou Robert a 461 anos de prisão, fora também uma prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E ele morreu aos 75 anos devido a alguma doença de saúde que a polícia decidiu não revelar ao público em 2014. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e até semana que vem para mais um vídeo sobre caso criminal. Tchau, tchau!